prazer estar aqui no Insta do Tá Na Mesa. Eu sou a Otávia Somavila. Já liderei 3 mesas aqui no Tá Na Mesa, uma de bolos com combinações de sabor bem especiais, uma de bolos de liquidificador e uma mesa que eu convidei todo mundo para ser vegano por um dia comigo. Então a gente fez pratos veganos, sobremesas veganas, enfim, bolo, de tudo um pouco. E hoje eu tô aqui para ensinar vocês, mostrar uma receita de uma sobremesa perfeita para o Dia dos Namorados, e é uma receita que vale muito a pena você ter no repertório, porque assim, ela é fácil, ela é rápida, não tem nenhum ponto muito complexo para você acertar ou errar. Você pode fazer com antecedência, então não é aquela coisa que você vai ter que estar cozinhando logo depois de terminar o seu jantar. Você pode fazer até na véspera, pode fazer hoje à noite, pode fazer amanhã de manhã. E na hora de comer é só colocar no micro-ondas, ela vai voltar e vai ficar fresquíssima, deliciosa, com a mesma textura, com o mesmo sabor. Então é daquelas receitas assim mega multiuso para você fazer enfim, sobremesa de um almoço, para fazer no final de semana. Ela não pede muitos utensílios também, então de repente para você, sei lá, vai viajar. A gente não tá viajando agora, mas você vai no interior, de repente vai estar num lugar que não tem muitos utensílios, você pode lembrar dessa receita que ela é muito fácil. Bom, boa noite para todo mundo que foi entrando, tá bom? Vou começar explicando. Qual receita que é? Ela se chama Chocolate Bread Pudding. O que será que é isso? É um pudim de pão de chocolate. Toda vez que a gente fala pudding em inglês, esse termo quer dizer mais ou menos uma sobremesa. Então, por isso que existem estilos diferentes dos chamados puddings ingleses. Tem o pudim de Natal, tem o de frutas, tem uns que vai até gordura animal, eu já vi umas receitas muito antigas, e tem os bread puddings, que seriam essas sobremesas à base de pão, que a gente conhece como pudim de pão, né? Então, oi, oi, oi para todo mundo. Então, é um pudim de pão com chocolate, certo? Chocolate bread pudding. E qual é o pão que a gente vai usar? A parte mais sofisticada que eu acho dessa receita foi na escolha do pão. Ela é uma receita que é feita com brioche, que é aquele pão bem amanteigado, bem fofo, bem delicioso. Eu já tenho aqui os meus brioches. Ela pede 500 gramas de brioche. E ela é legal se você de repente fez uma receita de brioche muito grande e você teve uma sobra e esse brioche não tá mais tão fresquinho, ele já secou um pouco, já tá um pouquinho duro. Aqui você vai conseguir aproveitar esse brioche de um jeito delicioso, porque não vai fazer tanta diferença na textura final, tá certo? Antes de começar, essa receita é da Paula Riscala, da Superchef da Paula Riscala, que dirige aí o Tá Na Mesa e traz umas dicas muito legais pra gente. Então, vamos começar para ficar pronto ainda na live, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar a casca do brioche. A gente não precisa descascar ele inteiro, mas eu vou tirar essa parte aqui de cima porque ela é uma casca um pouco mais dura. E assim, a gente não precisa pirar nessas voltinhas do brioche, ficar com a faca. Não, tira a casca de um jeito mais assim prático. Eu vou mostrar para vocês como que eu gosto de fazer. Tô usando uma serra de pão, sempre legal para você não amassar o seu pão, não destruir a textura dele, ainda mais se ele tiver um pouco mais fresco. E eu faço assim mesmo, só tiro a parte mais seca e mais dura. E aí você vai ter esses vários pedacinhos de pão de brioche. O que você pode fazer com isso? Um monte de coisa. Inclui no seu pão amanhecido, se você junta pão para fazer farinha de rosca, né? Quem não faz isso? E o brioche dá um sabor muito bom. Então, o que eu recomendo? Tosta ele no forno até ele secar completamente e pode processar. Você vai ter aí uma farinha de pão super gostosa que dá para usar para várias coisas. Pode misturar um pouco de azeite, ervas e fazer aquela farofinha italiana, sabe? Que a gente finaliza alguns pratos. Então, assim, não vai pro lixo, não, essa casca do brioche. Ainda mais que ele é um pão tão saboroso, tão rico, que a gente tem que usar. Então, aqui eu tenho 500 gramas de brioche. São 2 brioches desse tamanho médio. E a gente precisa cortar em cubinhos pequenos. E aqui você tem 2 opções. Você tanto pode fatiar esse pão. Já vou inverter a câmera para mostrar para vocês o tamanho que a gente recomenda. Como você pode simplesmente desfiar ele com os dedos, tá? Se ele tiver ainda bem macio, você consegue fazer isso com a mão. É bem tranquilo. Ó, vou mostrar aqui para todo mundo enxergar o que eu tô fazendo. Vou inverter aqui a câmera.
Ó, tenho aqui cubinhos do brioche pequenininhos. E como eu estava falando, a gente pode cortar tudo isso ou a gente pode simplesmente desfiando ele com a mão. Por que a gente tira a casca? Porque, como ela é mais seca e mais dura, pode acontecer dos pedacinhos da casca não ficarem totalmente embebidos no líquido, que é o líquido que a gente vai fazer com creme de leite e chocolate, que é o que vai saborizar esse pudim de pão. Então, quando você tem uma casca que não foi embebida e na hora que ela for pro forno ela pode ressecar, você pode ter uma textura um pouco assim, uns pedaços de pão mais perceptíveis. Então, toda a ideia de tirar a casca mais seca e cortar em pedacinhos pequenos ou desfiar, como eu tô falando, é exatamente essa, de você evitar que aconteça essa questão da textura, tá bom? E, gente, mandem perguntas, se tiver alguma etapa que eu fiz que passou meio batido, que não deu para entender, eu explico de novo, tá certo? Como eu falei, aqui a gente tá usando o brioche porque ele é um pão muito delicioso, tem um sabor de manteiga gostoso, mas eu sou super a favor da gente adaptar a receita e de repente você pode testar essa receita com outros tipos de pão, né? Quando você for cortando os pedacinhos, você pode passar tudo para uma tigela ou você pode ser prático e evitar ter aquele mundo de louça no final e já ir para um refratário onde você vai assar o seu pudim. Pode ser um refratário grande, porque na hora que você vai colocar os pedacinhos de pão, isso vai fazer muito volume. Mas lembra que não precisa ser enorme, porque na hora que a gente jogar o líquido, isso vai dar uma murchada, tá bom? Então aqui tô usando um refratário, eu untei generosamente com manteiga. A receita pede 15 gramas de manteiga para untar o refratário, eu já fiz isso antes de começar. E eu já vou colocando os pedacinhos de pão aqui dentro. Ó, um dos brioches eu cortei com a faca, como eu mostrei, e o outro eu vou desfiar com a mão para vocês verem os dois resultados e vocês vão ver que mais ou menos os dois funcionam. Eu recomendo, como eu falei, você vai prestar atenção na textura do seu brioche. Vamos supor que você vai fazer essa receita para aproveitar um brioche que está mais velhinho. Aí talvez você não consiga desfiar, que ele vai estar quebradiço, você vai cortar em cubinho. O meu está no estágio intermediário. Então a parte mais de fora tá meio seca, mas dentro ele ainda tá com miolinho. E ó, você vai simplesmente desfiando com os dedos. Também é super rápido de fazer isso. Eu tenho vontade de testar essa receita, sabe com o quê? Pão de forma, tirando a casca, lógico. Apesar de não ter o sabor do brioche, o pão de forma tem uma textura, né? Aquela parte só do miolinho, bastante delicada também. Eu acho que pode ser que, né? De repente eu testo e depois eu conto pra vocês como ficou. Se alguém fizer, depois marca a gente, comenta. Mas a receita foi pensada com um maravilhoso de um brioche. Ah, e o meu brioche, quando eu faço naquelas forminhas individuais e boto a bolinha em cima e tudo mais. Tudo bem, não tem nenhum problema, tá bom? Vai ficar até mais fácil de você desfiar. Só presta atenção na questão da casca. Mas poderia ser um briochinho individual também, se você não tiver esse aqui. Eu acho legal dessa receita a gente ter em mente que ela é ótima para aproveitar uma coisa tão incrível como um brioche bem feito, bem saboroso. Estão vendo? Tá aqui no refratário, untado com manteiga e os vários pedacinhos de brioche desfiadinhos. A gente já pode ir direto pro refratário, que vai economizar a louça, e depois a gente vai só jogar o restante da receita aqui. Então, já coloquei tudo aqui, deixa eu só arrumar para não ficar torto. Dar aquela organizada aqui. Colocar o farelinho aqui também. E aí, gente, me conta, quem gosta de fazer pudim de pão, quem faz em casa? É uma receita bem daquelas que a mãe fazia, né? Eu tenho muito essa memória do pudim de pão como uma receita que tinha muito na casa da minha avó. Bom, coloquei o pão aqui, agora a gente vai para perto do fogão. O que eu vou fazer? Vou colocar 250 ml de creme de leite fresco e deixar ele aquecer bem. Pode até ferver esse creme de leite rapidamente. Tira do fogo e joga no chocolate que já está picado. E uma coisa interessante dessa receita
ela usa chocolate ao leite. Eu sei que é super comum receita de confeitaria e panificação, a gente vê chocolate meio amargo, mas esse aqui é feito com delicioso chocolate ao leite. O chocolate vai derreter com o calor do creme de leite que vai ser aquecido e jogado aqui. Então é importante que ele esteja em pedaços pequenos, tá bom, gente? Porque senão não vai ser suficiente mexer isso com o fouet. A gente vai mexer, mas ele vai ficar muito pedaçudo ainda. Então vale a pena você ter uma paciência e cortar em pedacinhos pequenos, ou usar aqueles callets que já vêm cortadinhos, né? Já são aquelas bolinhas. Também dá muito certo. Ó, vou passar o celular pra cá. Botar aqui que agora eu vou no fogão aquecer o creme de leite fresco. Só um minutinho. 250 ml, meia garrafinha daquela tradicional de creme de leite fresco. Esse creme de leite vai servir pra gente derreter o chocolate, tá certo? Lembrem, qualquer pergunta, mandem a pergunta, tô aqui. Deixa eu colocar a receita aqui pertinho também. Enquanto o creme de leite tá aqui aquecendo, eu vou colocar na batedeira um ovo grande e 4 gemas. E vou bater com açúcar. A gente tem 120 gramas de açúcar nessa receita. Tá aqui minha batedeira. Acho que dá pra ver um pedacinho dela aqui. Vou colocar pra bater. E a gente vai bater esses ovos e esse açúcar até ele ficar bem incorporado e começar a ficar fofinho. A gente não precisa bater demais. E como eu prometi no começo, não é uma receita assim super difícil ou que tenha muito ponto para acertar. Mas é legal bater os ovos porque isso vai deixar a mistura mais homogênea e vai evitar que fique com o sabor pronunciado das gemas, tá certo? Então lembrando, aqui eu já tenho as 4 gemas e o ovo inteiro. Eu vou colocar na batedeira. E tenho 120 gramas de açúcar. Açúcar refinado tradicional. Repetindo para quem foi entrando, os 250 mililitros de creme de leite fresco estão esquentando na panela. E eu esqueci de falar, o chocolate, que é o leite, são 350 gramas em pedaços pequenininhos. Já tá aqui também. E a gente vai derreter o chocolate jogando o creme de leite. E depois a gente vai misturar nos ovos o leite e o café, que eu vou explicar depois. Vou ligar um pouquinho a batedeira. Mostrar para todo mundo. A Eliane perguntou, pode ser o creme de leite de lata ou caixinha? Então, Eliane, se for de lata ou de caixinha, o que você tem que observar? Vou desligar um pouquinho, deixa eu só mostrar os ovos, eu já volto para as perguntas. Ó, ficou fofinho, claro, e eu já vou desligar. E vamos às perguntas que a gente recebeu. A gente sabe que realmente, eu já tive essa experiência, o creme de leite fresco, em alguns lugares do Brasil, é muito difícil de encontrar, né? Se você usar o creme de leite de caixinha, vai acontecer 2 coisas. Pode substituir. A gente não vai deixar ele ferver na hora de jogar no chocolate, porque muitas vezes quando ele ferve, ele pode talhar um pouquinho, vão ficar umas bolinhas brancas que depois não se misturam na receita. Então você vai aquecê-lo até quase ferver e vai desligar. E vai jogar o chocolate na panela. Porque pode acontecer de você precisar ligar a panela de novo, que às vezes esse calor não é suficiente para derreter todo o chocolate, tá bom? Então, eu sou super a favor de substituições, pra gente se adaptar e conseguir fazer. Então, quem perguntou do creme de leite de caixinha ou de lata vai ter que prestar atenção nesse detalhe. O sabor vai ficar um pouquinho diferente, porque ele, na minha opinião, não tem um sabor tão neutro como o creme de leite fresco. Teve uma outra pergunta sobre o creme de leite fresco com teor de gordura, 35%, aquele creme de leite fresco tradicional que fica na seção de laticínios, fica geladinho, aquele que a gente usa na cozinha salgada, na cozinha doce,
creme de leite que serve para bater chantilly. Gente, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Eu fervi o creme de leite fresco, lembrando que o fresco pode, ele levantou fervura só. E agora eu vou simplesmente despejar em cima do chocolate ao leite que já está aqui em pedaços pequenininhos, tá bom? A Fernanda falou que já teria comido uns 10 pedaços desse chocolate. Isso é porque você não viu o que eu comi antes de começar a live. Mas foi só um pedacinho, porque senão ia dar diferença na receita. Mas não dá, né? A gente não aguenta. A gente fica olhando para esse chocolate e, enfim, acho que todo mundo, né? Ó, vou só despejar o creme de leite fresco no chocolate. E eu espero que esse calor já seja suficiente para derreter os pedacinhos. Eu cortei em pedacinhos bem pequenos. Mas assim, gente, não é nenhum problema. Se você, não mexi, ficou um pedação que eu esqueci, cortei errado. Pega essa tigela, põe no micro-ondas uns 30 segundos e mexe. Ou de repente coloca ela num banho-maria para ser mais delicado. Só acho importante prestar atenção no seguinte detalhe. Quem for trabalhar com chocolate ao leite de altíssima qualidade, por exemplo, um belga, um chocolate importado, ele é muito mais sensível ao excesso de calor, ele queima muito fácil. Então, qual a dica se você vai fazer essa receita com um chocolate assim, muito, muito puro? Depois que você aqueceu o creme de leite, ele pode até ter levantado fervura, você desliga e deixa uns 2 minutinhos. Deixa ele descer a temperatura, assim, não passar de 70 graus, uma coisa assim. Porque aí esse choque térmico não vai ser tão marcante, porque assim, pode acontecer de você, só com o calor do creme de leite fresco jogando, dependendo do estilo do chocolate, ele separar. Já me aconteceu, tô falando, porque assim, tem chocolates que passam de 55 graus, já separa a manteiga de cacau do restante. Pode fazer com adoçante, a Márcia Rodrigues. Márcia, nunca testei, mas eu acredito que sim. Você tem que usar aqueles adoçantes do tipo forno e fogão, que podem ser aquecidos, logicamente, e que tenham a mesma proporção de açúcar. Bate os ovos com o adoçante, lembra de colocar um chocolate ao leite diet, logicamente, né? Mas eu acredito que sim. Só checa a questão do brioche, porque vai açúcar na massa do brioche. Aí você teria que adaptar toda a receita. De repente usar um pão que não tivesse açúcar na massa, tá bom? Pode adicionar essência de baunilha nos ovos? Super pode. Por que a gente não adicionou aqui? Porque a gente acha que já tem o sabor do brioche, do rum e do chocolate, mas é uma opção. Quem ama baunilha fica super à vontade. Poderia, por exemplo, pegar uma fava de baunilha, raspar as sementinhas e colocar ali no creme de leite fresco para ferver, ia ficar divino também, tá bom? Que mais? E se derreter o chocolate no micro e misturar o creme de leite? Eliane, isso é ótimo se você estiver usando o creme de leite de caixinha ou de lata. Pode fazer isso também, não vejo problema. Dá certo também, ó. Já até responderam para você. Pensei que fosse o da Cical. Adoro o da Cical, mas dessa vez não é. Eu tô sem ele aqui. Meus bolos de cenoura não dão certo. Raquel, tem umas receitas ótimas de bolo de cenoura no site. Tem no meu Insta também. Tem vídeo no IGTV, Otávia Bolos, depois dá uma olhada lá. Tem um bolo de cenoura que a gente fez pra mesa de bolos de liquidificador, que é super gostoso e ele ainda por cima é sem glúten. Ó, enquanto eu vou respondendo, eu vou mostrar aqui meu chocolate já derretendo no creme de leite. Então, eu joguei o creme de leite bem quente em cima do chocolate. Agora, eu estou usando um fouet, né, que eu amo. E fazendo esses movimentos, tá vendo? Ó, já tá tudo super derretido. Vou misturar até ficar homogêneo. Que é bem tranquilo. Deixa eu ver quem mais. Brigadeiros Divinos falou, uso sempre o termômetro. Olha, você pode aquecer até 90 graus, vai estar ótimo. Agora, se você tá com medo daquela questão que eu falei de queimar um chocolate de alto nível, você só marca o seguinte, na hora de despejar o creme de leite fresco, ele tem que estar a 70 graus, tá certo? Qual o seu Insta e o seu nome? Eu sou a Otávia Somavila e o meu Insta chama Otávia Bolos. Bom, deixa eu voltar aqui. Bom,
Derreti o chocolate com o creme de leite, bati as gemas e o ovo com o açúcar, tá bom? Depois eu vou repetir tudo de novo a receita. O que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui o leite da receita, tenho 360 mililitros de leite. A receita pede leite semidesnatado, como a maioria das receitas do site, mas você pode substituir por um leite integral ou desnatado também. E a gente vai colocar 10 gramas de café solúvel, que é aquele que a gente só mistura direto na água e tem o café. Ele tem um cheiro bem acentuado de café. É só misturar. A minha dica é que esse leite não esteja gelado. E até você pode deixar ele morno, bem pouquinho morno, porque aí o café vai dissolver muito mais fácil. Se ele estiver muito gelado, você vai ter que mexer um tempo. Sobre o bolo de cenoura, antes de você fazer o fermento, bata no mínimo 5 minutos. É uma boa dica também. Quanto de açúcar? A Graça perguntou 120 gramas de açúcar. Isso mesmo, 120 gramas de açúcar refinado. Bom, gente, aqui eu tenho literalmente um café com leite, um leite misturado com café solúvel. E eu vou virar um pouquinho a câmera pra cá, pra vocês verem. Eu vou tirar as gemas da batedeira. Então, a gente bateu só até ficar espumante. Já vou virar a câmera para todo mundo ver o que eu vou fazer aqui. Aí vocês vão ver bem a consistência dos ovos e das gemas e o leite que eu vou colocar em cima. Leite. Sim, quanto de leite? 360 ml de leite, que a gente misturou com 10 gramas de café solúvel. Ó, aqui estão as 4 gemas, que foram batidas com um ovo e 120 gramas de açúcar. Eu bati só até ficar clarinho e fofo. O que eu vou misturar aqui? Boa noite, cheguei atrasada, gostaria de saber o que a Lindona está fazendo. Olha, de Muriaé, Minas Gerais, tudo bom? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um pudim de pão de chocolate. Olha aqui o leite já misturado com o café solúvel e a gente basicamente vai misturar as duas coisas até ficar homogêneo. Então aqui eu tenho o ovo, as 4 gemas, as 120 gramas de açúcar. Bati primeiro. Depois que eu bati, eu misturei 10 gramas de café solúvel em 360 mililitros de leite semidesnatado e agora eu tô só mexendo para ficar homogêneo. O que eu vou acrescentar aqui agora? O meu chocolate ao leite que foi misturado no creme de leite fresco. Então a gente tem, ó, o que eu tenho aqui? O chocolate ao leite que estava em pedacinhos. A gente aqueceu o creme de leite fresco, despejou, derreteu, misturei tudo com fouet e agora a gente vai misturar tudo. O que eu fiz agora? Só misturei tudo. E para finalizar, a gente vai colocar 60 mililitros, que é bem pouquinho, de rum. Rum claro, só para aromatizar. Já testei substituindo a bebida. Se alguém falar, poxa, mas eu não tenho rum hoje, eu queria tanto fazer essa receita hoje. De repente um pouco de conhaque, ou um licor que você goste muito, um licor tipo um licor de chocolate, um Baileys, um licor assim nessa linha. Eu acho que ficaria bem gostoso também. Claro que eu deixo a receita, gente. Falando nisso, antes de eu ir para a finalização, eu vou repetir a receita com muita calma. Quem quiser pode até anotar. Então vamos lá, só para recapitular tudo que a gente fez. 500 gramas de brioche. No meu caso foram 2 brioches médios. Pode ser do pequenininho, pode ser um grande. Você é de qual cidade? Eu sou de São Paulo. Eu tô no interior hoje, eu tô aqui já faz bastante tempo, desde que começou toda essa quarentena, mas eu moro e trabalho em São Paulo. Então vamos lá, 500 gramas de brioche, 250 mililitros de creme de leite fresco, 35% de gordura. Já perguntaram se pode substituir por lata ou caixinha. Eu nunca testei a receita assim, mas eu acredito que tudo bem se você não encontrar. Só presta atenção para não deixar ele ferver muito antes de misturar o chocolate, para ele dar aquela talhadinha.
Que mais? Vinho do Porto. Pode ser, hein? Boa ideia. Quem que falou de vinho do Porto? Evalda, é isso mesmo? Eu acho super legal o vinho do Porto. Bom, então 500 gramas de brioche, 250 mililitros de creme de leite fresco, 350 gramas de chocolate ao leite picado. Ai, obrigada, gente. Beijo pra vocês também. 350 gramas de chocolate ao leite picado. Lembra de picar em pedaços pequenos, porque vai facilitar a mistura. Um ovo grande e 4 gemas. 120 gramas de açúcar. 10 gramas de café solúvel, que é aquele que é só misturar na água, aquele instantâneo. 360 mililitros de leite desnatado. 60 mililitros de rum, claro, mas como a gente até já conversou aqui, uma amiga deu a ideia do vinho do Porto, acho que pode ficar incrível. Um licor eu acho que funcionaria também, o que você tiver aí. E depois 15 gramas de manteiga sem sal, que é para untar, que eu comecei mostrando para vocês que eu já tinha usado para untar esse refratário. Ó, aqui eu vou mostrar de novo para quem chegou depois. A gente pega o brioche e corta em cubinhos ou desfia com a mão. Por quê? Se ele tiver muito fresquinho, você consegue desfiar. Se ele já tiver mais velhinho, é mais fácil cortar em cubinhos. Mas você precisa ter pedacinhos de brioche como esse aqui, ó, no máximo desse tamanho, que vai facilitar na hora que você jogar aqui todos os líquidos. Depois que a gente fez isso, a gente aqueceu o creme de leite até levantar a fervura, desligou, jogou no chocolate ao leite, mexeu com o fouet, ficou tudo homogêneo. Pegamos o ovo e as 4 gemas, colocamos na batedeira com açúcar e bati até ficar claro e espumante. Pode ser leite integral? Pode. Depois eu vou dissolver o café no leite, mistura rapidamente com a colher mesmo, jogo na mistura de ovos, mexo bem para ficar homogêneo, acrescento essa ganache, digamos assim, que foi essa mistura de creme de leite e chocolate, misturei tudo com um fouet ou com uma espátula só para ficar homogêneo e acrescentei por último o rum, como a gente já falou, ou a outra bebida que você vai usar, né? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai despejar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, não. A gente vai despejar esse líquido da receita, ó, que agora tá tudo aqui. Eu vou fazer isso com uma mão só, que eu vou inverter a câmera para todo mundo ver o que eu tô fazendo. A gente basicamente vai despejar isso no pirex que estão os cubinhos de pão, procurando distribuir da melhor forma possível. Então, olha só. A gente tem aqui o pãozinho e aqui a gente vai com esse líquido aos poucos. E ó, vocês estão vendo como ele vai dando já uma murchadinha na hora que a gente vai despejando. Ó. Gente, e vai estar pronto. Agora é só botar no forno. Por isso que eu falei que eu considero uma receita bem fácil, bem simples, assim. Não tem muito que pode dificultar. E a maior vantagem é que, como eu prometi, vocês podem fazer com antecedência, que vai ter um resultado maravilhoso. Se aquece no micro-ondas, vai parecer que você acabou de tirar do forno. Não precisa ficar muito preocupado na hora de despejar e falar, nossa, eu deixei um pedacinho aqui, um pedacinho ali, porque a gente vai, com um garfo, deixar tudo bem homogêneo. Depois, gente, vocês podem também dar uma olhada, tá no site isso mesmo, a Heloísa acabou de falar, tá no site do Tá Na Mesa. Pode botar lá na busca Chocolate Bread Pudding, tá certo? Tá tudo escrito lá, todos os processos que eu fiz aqui, os ingredientes, eu repeti a receita agora até pra gente ver se não tinha ficado nenhuma dúvida. Ó, e agora com uma colher ou mesmo com um garfinho, você só vai ajeitando para ter certeza que está bem distribuído esse líquido com os pedacinhos de pão. Pode fazer com leite integral, sim. A questão das substituições, o que eu acho que vai dar mais diferença aqui, deixa eu virar para cá, é a questão do creme de leite, porque o creme de leite de lata tem um sabor mais forte, na minha opinião.
E a questão das bebidas, né? Porque é como se você estivesse aromatizando com uma baunilha, com uma coisa assim. Dependendo do que você colocar, vai dar um aroma diferente. Então, se você colocar um conhaque envelhecido, vai ser diferente de um vinho do Porto. Mas eu acredito que não menos saboroso. Eu sou super a favor da gente testar, né, essas substituições. Vou mostrar já para vocês de novo. Deixa eu só distribuir aqui. Ó, vou inverter. Cheguei agora, como faz? Ai, que maravilha. Qual o tamanho do Pirex? O Pirex tem 35 por 25 de lado, tá bom? É um chocolate bread pudding. A receita tá no site do Tá Na Mesa. Para quem acabou de chegar e perguntou. Ó, tá vendo? Tá bem homogêneo, tá bem distribuído esse líquido nessa mistura toda. Pode leite vegetal? Ah, adorei a pergunta. Eu acho que pode, né? Também nunca testei. Eu colocaria um leite de amêndoas ou de castanha de caju, porque eu acho eles bem neutros e ao mesmo tempo sabor interessante. Agora, super importante, papel alumínio, gente. Por quê? Porque ele vai assar por aproximadamente 50 minutos. Se a gente não colocar o papel alumínio, ele pode dar uma ressecada e ficar duro, tá bom? O meu forno já tá ligado, tá 180 graus. E eu vou colocar... Deixa eu já mostrar aqui pra vocês. Ó, meu forno fica aqui embaixo. Peraí que eu tô segurando o celular com uma mão. Mas acho que dá. Deixa eu ver se não tá muito pesado. Tá um pouquinho. Ui. Ó. Vou colocar aqui. Eu sei o que eu estou fazendo. Pode bater a essência de baunilha junto com os ovos? Com certeza. Isso foi uma coisa que a gente comentou. A receita não pede baunilha. Por quê? Porque a gente já tem aí muitos sabores. A gente tem um chocolate, a gente tem o amanteigado do brioche, a gente tem o rum, claro, que entrou, tem o café, vai café solúvel, não se esqueçam disso. Então, assim, já tem muitos sabores compondo, né, esse sabor da receita. Agora, é uma opção. Se você achar que é importante colocar baunilha, eu sou super a favor da gente ir personalizando as receitas e deixando de um jeito que a gente goste mais, né? Deixa eu ver, obrigada Sérgio, muito obrigada, e obrigada para todo mundo que tá falando que amou, Lídia, obrigada também. Tô só vendo se tem mais alguma pergunta. Já falei da baunilha. O site é o Tá Na Mesa, certo? Enquanto o meu pudim assa, a gente tem aí uma limitação, né, pra live pra ficar, porque, enfim, pra não... A gente tem agora 1 hora para esse pudim ficar assando. Então, o que a gente pode fazer? Vocês podem aproveitar e mandar qualquer pergunta, quem chegou agora. Ou eu também posso mostrar um que eu assei antes de começar a live. A Thaís perguntou quantos graus? 180 graus, tá bom? Exatamente. Quem foi que lhe disse que baunilha não entra na receita de chocolate? No próprio chocolate já tem a baunilha. Eu imagino que seja isso que você está pensando. Um chocolate ao leite, ele já tem essência de baunilha, né? Então, a gente tem aí muitos sabores já compondo a receita. Então, eu acredito que é uma opção. Mas, de novo, tem gente que ama baunilha, gosta da baunilha muito acentuada sempre em tudo. Pode colocar. Quanto tempo de forno? Vai ficar de 50 minutos a 1 hora. O que a gente... Como é que eu vou saber que ele tá assado, né? Essa é a grande pergunta. Ele vai estar com o centro firme. Enquanto ele estiver todo mole, é porque os ovos não cozinharam ainda, tá bom? Então, esse tempo de 50 minutos a 1 hora é para que você sinta que tá tudo assado, tá bom? Bom, eu mostrei aqui um que eu já assei. Peraí, deixa eu virar aqui. Opa! E eu vou dar uma sugestão para servir não muito quente. Você pode fazer ele você pode servir ele morno, ou você pode servir em temperatura ambiente, ou você pode servir totalmente quente.
Eu acho que fica muito interessante servir em temperatura ambiente, não muito quente, com acompanhamento de morango e chantilly. Eu acho que fica divino, tá bom? Então, eu tenho aqui um chantilly que eu já bati e os morangos inteiros. A gente pode cortar ou colocar inteiro e fazer uma decoração, enfim, com sorvete de baunilha. Também vai ficar maravilhoso. Pode ser leite integral zero lactose? Também pode. Sugestões de decoração. Então, raspas de chocolate, chantilly, servir já porcionado com sorvete, fazer uma calda de chocolate e servir junto, tudo isso daria muito certo. Ou a gente pode também simplesmente colocar ele numa tacinha. Vou tirar aqui uma porção e colocar numa taça. Vou mostrar para vocês aqui. A gente pode... Aqui eu não tenho sorvete. Eu vou fazer essa sugestão que eu dei do chantilly. E um morango. Vou botar inteiro, porque esse meu morango tá enorme. E pronto. E fica uma sobremesa muito gostosa, muito fácil, enfim, né? Dentro de processos que a gente tem por aí para vocês fazerem. Mais alguma pergunta? Patrícia, mostra novamente. Tá aqui. Tadã! O pessoal falou de servir com sorvete, servir com raspa de chocolate, servir com molho de chocolate. Tudo isso fica muito gostoso. Que bom que vocês gostaram. Não é bolo, a Marisa acho que entrou agora, é um pudim de pão de chocolate. Mais alguma pergunta? Aproveitem. E ó, a Heloísa tá mandando o link do site. O nosso que a gente fez agora tá no forno, mas ele vai ficar mais ou menos 1 hora ainda, por isso que eu quis mostrar um já assado para vocês. O pirex assado, eu fiz um diferente, né? Fiz nesse aqui grandão, vou mostrar de novo, deixa eu inverter a câmera. Isso, Mariana, é um pudim de pão. O nome é Chocolate Bread Pudding, mas é o quê? É um pudim de pão de chocolate, tá bom? No começo a gente conversou um pouquinho sobre isso, o que é um pudding. É uma palavra que quer dizer sobremesa também, porque às vezes tem variações na receita. Então, aqui nesse caso é um pudim de pão. Então, onde está a receita está no site do Tá Na Mesa. Eu repeti algumas vezes, mas acho que o pessoal já colocou até o link. Vai ficar salvo e depois vai ser postado, tá bom? Gente, muito obrigada para todo mundo que acompanhou. Um super beijo para vocês. Um excelente Dia dos Namorados, né? Para quem for fazer essa receita, sucesso. Espero que vocês gostem. E lembrando que pode fazer com antecedência e aquecer na hora, tá bom? Um beijo para todo mundo. Até a próxima live, até a próxima receita e até mais. Obrigada!